está vindo para se congregar conosco. Muito bem. Esse capítulo 3 fala das 7 igrejas. O capítulo 2, o capítulo 3 vai falar das 7 igrejas da Ásia. E eu estou tirando aqui, eu não vou fazer uma leitura novamente e trazer para os irmãos simplesmente dentro do texto, mas eu vou tirar algumas lições para a gente fazer uma aplicação sobre um assunto que eu quero trazer hoje. Se não der para a gente terminar, a gente continua, sempre é assim, né? Quando eu chego aqui, eu peço que Deus me dê graça para a gente transmitir a palavra de Deus. E o versículo 14 desse texto, só para a gente ter um esclarecimento, ele vai ser dirigido, aliás, todas as 7 igrejas, menos 2, Jesus vai se dirigir sempre dizendo: conheça as tuas obras. Menos 2 igrejas, ele se dirige uma dizendo: eu conheço tuas tribulações, né? E o lugar onde tu estás. 2 igrejas, as outras 5 ele sempre começa dizendo: conheça as tuas obras. Mas Jesus também, ele sempre começa falando para o anjo da igreja. Nós tivemos aqui uma doutrina, uma época dessa, que foi dado 7 doutrinas, né? Falando das 7 igrejas. Mas eu observei que nenhum dos pregadores, eles falaram do anjo da igreja. Porque Jesus, ele começa falando com o anjo da igreja, né? Ele começa trazendo a mensagem vai para toda a igreja, mas ele se dirige ao anjo da igreja, que nós vamos chamar de pastor da igreja, não é? Daquele que está na incumbência, está ali conduzindo aquele rebanho. Então, Jesus se dirige a esse anjo, né? E ele vai justamente dizer para esse anjo: eu conheço as tuas obras. A gente pode fazer uma aplicação para todos nós, mas aqui se dirige ao anjo, e isso traz muito temor, isso estremece o nosso ser. Por quê? Porque quem está dizendo isso não é o pastor Carlinhos, quem está dizendo isso não é um pastor que está falando isso, é o Senhor, é Deus, é aquele que esquadrinha o nosso coração, é aquele que conhece os nossos pensamentos, é aquele que conhece todas as nossas motivações. Ele não erra, ele sabe de tudo, ele conhece a intenção do nosso coração. Então, quando ele está dizendo assim: conheço as tuas obras, ele está dizendo que conhece por total, 100%. Nada pode ser escuro aos seus olhos. Ele está falando para o anjo, dizendo: eu conheço suas obras, eu conheço o que você pensa, antes que você imagine, eu já sei, eu sei de tudo. Então isso, irmãos, quando a gente lê, gera um temor, deixa você e eu ficar um pouco assim, pensativo, daquilo que eu chamo de caixa preta. Existe a caixa preta do avião, né? Que o bicho se espedaça, mas a caixa preta fica lá com todas as informações. E assim também é nós. Tem coisas que aos homens não são reveladas. Eu penso coisas que os irmãos nunca vão saber. Os irmãos pensam coisas que eu nunca vou saber. Vocês fazem coisas que nem mesmo a esposa ou o esposo, os filhos, sabe e conhece. Mas esse que está dizendo aqui: conheça as tuas obras, conhece. É aqui onde entra o temor no nosso coração. Por quê? Porque a gente não consegue esconder nada dele. E aqui é onde também eu vejo o brilho do cristianismo. Porque eu e você decide a servir a Deus em pureza, em santidade, se corrigindo daquilo que eu falo, daquilo que é perverso que eu penso, daquilo que eu desejo que é impuro, eu me corrijo,
Porque o cristianismo não é uma perfeição, ele é um tratado, ele é um trabalhar, é eu me corrigindo, eu me examinando. Não é o pastor, é eu também. O pastor me ajuda, os irmãos me ajudam, mas eu preciso ser uma carta aberta, lida, e os olhos de Deus, ninguém esconde nada. E isso é bom, irmão, porque a gente, cada dia que eu escuto uma palavra dessa, eu vou melhorando, eu vou me corrigindo. E nós vamos ver isso, o Salmo 139, como é bom esse Salmo 139. Pelo menos os primeiros versículos, os primeiros 5 versículos desse Salmo 139, abre a nossa mente, e aí a gente começa a ver um Deus que me conhece muito mais daquilo que eu imagino. Um Deus que me conhece muito mais daquela retórica, daquele sentimento religioso que a gente quer esconder de Deus. A gente sempre quer esconder algo de Deus. Se os irmãos começarem a ler aqui, ele começa: tu me sonda e me conhece. Deus nos conhece, isso não é perigoso, isso é maravilhoso. Você pode dizer: pastor, mas ele sabe daquilo, sabe, ele conhece tudo. Mas isso é maravilhoso, porque na proporção que você teme a palavra de Deus, se você treme diante da palavra de Deus, que Ele está dizendo: conheço o seu andar, o seu deitar, eu conheço todos os seus caminhos, conheço tudo. E isso só gera temor. Isso me ensina a eu servir a Deus sem farsa. Me ensina a eu servir a Deus no momento das porqueiras dos meus pensamentos, eu cair nos pés dele e dizer: pequei contra o Senhor. Me limpa, me lava, tu conheces os meus caminhos, tu me sondaste, tu conhece tudo, não esconda nada. Aí me leva a eu viver um cristianismo melhor. Mas dentro, só para a gente ter aqui, mas dentro desse texto, eu quero falar sobre espiritualidade. Eu quero falar um pouco sobre isso. Sobre espiritualidade. Capítulo 3, versículo 16. Lê comigo, por favor. Eu vou bem devagarinho com os irmãos. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de quê? Como é que diz? A ponto de vomitar. A falsa espiritualidade provoca em Deus náuseas. Vou repetir para os irmãos. Diga comigo: a falsa espiritualidade provoca em Deus náuseas, ânsia de vômito, enjoo. Deus sente isso. Essa falsa espiritualidade, irmão, cria um mal-estar em Deus. E eu quero trazer isso aqui. Nós vamos hoje aqui aprender um pouco sobre isso. Pastor, essa falsa espiritualidade estava dentro dessa igreja. Olha o versículo que eu li para os irmãos. Jesus vai dizer: vocês são frios, nem quente nem frio, mas são morno. Por isso que Jesus está questionando justamente essa espiritualidade. E eu quero aqui trazer com os irmãos aqui justamente sobre isso, porque existe, irmãos, uma grande confusão sobre espiritualidade no nosso meio. Existe uma confusão por nós não examinarmos o que a Bíblia ela fala sobre a espiritualidade. E também ser morno, ser indiferente, ser frio, não gerenciar nossa vida, não buscar essa espiritualidade. E essa confusão, ela está hoje em todos os setores do sistema religioso. Por quê? Porque fica aquela coisa, quando a gente olha para uma igreja tradicional, nós vamos denominar essa igreja, que essa igreja é uma igreja fria.
Quando a gente está no movimento pentecostal, que é o nosso pentecostalismo, a gente denomina como crentes fervorosos, cheios do Espírito Santo, ou espiritual, né? A gente faz isso. Quando a gente vê um crente falando, eu vou já explicar para os irmãos não pensar outra coisa, mas eu explico. Quando a gente vê um crente falando muito, gritando, ou levantando a mão, ou dando muito aleluia, irmão, isso é bom e continue. Eu só quero trazer para vocês realmente a verdadeira espiritualidade. Aí quando a gente vê uma pessoa assim, a gente diz, esse irmão é espiritual, sim ou não? E quando a gente vê um quietinho, adorando a Deus de olhos fechados, não faz muito movimento, não grita, não dá muito glória, não dá muito aleluia, que é bom também, dá glória e aleluia, eu não estou aqui na crítica, eu quero que vocês entendam. Quando a gente vê uma pessoa dessa forma, o que é que a gente diz? Esse irmão é frio, esse irmão não é espiritual, porque a gente julga, porque a gente acha que é isso que vai definir, que vai autenticar, que a espiritualidade é isso. Irmãos, eu posso fazer isso e não ser espiritual. Eu posso fazer um movimento aqui, posso ser também espiritual. Mas não é isso que vai medir se eu sou ou não espiritual. E essa igreja, ela tinha mais ou menos isso aqui. Eles vão dizer, nós somos ricos, nós não temos falta de nada. E nós vamos entender um pouco a respeito da espiritualidade. Com o pecado nós perdemos a vida espiritual. Isso está em Efésios. Então vamos lá. O pecado chega e a gente perde essa espiritualidade. Quando a gente recebe Jesus novamente, no capítulo 2 de Efésios, nós vamos ver a perca e a ganho. Nós vamos ver perdendo e ganhando. O capítulo 2, por favor, de Efésios. Nós vamos ver que esse homem está morto. Então o homem lá no jardim do Éden, vocês conhecem ali o capítulo 2, 3, vai falar da história, o homem peca, o homem perde a espiritualidade. Ele é lançado fora. Ele agora, ele se torna uma pessoa que perdeu aquela essência que ele tinha. E a Bíblia vai falar disso. Está aqui, o homem perde agora o pecado, os irmãos podem ver na sua Bíblia, anota aí. Então, ele vos deu vida estando vós morto. Nós estávamos mortos. Pecou, morreu, perdeu a vida espiritual. Aí a Bíblia vai dizer que agora nós somos vivificados. Estamos em Cristo, agora nós temos a oportunidade novamente de receber essa vida espiritual. E não só a vida espiritual, mas a espiritualidade, que é outra coisa. E nós vamos aqui, um pouquinho disso aqui. Então veja bem, olha o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que nós perdemos a espiritualidade e o relacionamento com Deus. Adão se relacionava com Deus, depois ele saiu do jardim. E a Bíblia diz, Romanos 3, 23, bem conhecido, a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos estavam perto e agora estão longe. Se distanciaram, perderam essa vida espiritual. Mas a verdadeira espiritualidade, irmão, ela tem os seus frutos. E é aqui aonde nós vamos se deter um pouco. Porque eu perdi, mas agora eu posso adquirir. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Porque Jesus, o texto está dizendo que Ele me deu vida novamente. E agora eu me enxergo a Deus através de Cristo. E essa vida, eu estou herdando essa vida novamente. Eu posso buscar essa espiritualidade em Deus. E eu posso adquirir essa espiritualidade e ser uma pessoa espiritual. Eu posso viver, não abrir mão da espiritualidade. Eu posso viver uma espiritualidade sadia, produtiva na minha vida. Eu não acredito, e nós vamos ver isso aqui, numa espiritualidade que não produz. Uma espiritualidade só faz zoada. Espiritualidade, irmão, não faz só zoada. Espiritualidade, ela produz.
ela tem os seus frutos. A espiritualidade, ela é vista, não é simplesmente, por isso que eu já falei aqui, ela é vista pelos seus frutos. E aí é onde a gente vamos começar a tirar essa falsa espiritualidade, porque a falsa espiritualidade é muito fácil de adquiri-la, entre aspas. Por quê? Eu posso aqui louvar aqui sem ser espiritual. A gente fica com esse jargão que a gente tem, né? Uma de jargões. Eu posso estar aqui e também não. Mas o que Deus quer falar conosco hoje aqui é que Deus quer que eu e você, nós pastores e os irmãos, sejam pessoas espirituais. Não pessoas que ficam se encostando na outra e pedindo, não. Você tem o caminho para adquirir a vida espiritual com Deus. E nós vamos ver aqui a verdadeira espiritualidade é produtiva. Qual é o primeiro passo dessa espiritualidade? Eu não poderia entrar por outra porta, eu tenho que entrar por aqui para a gente ter uma noção. Qual é o primeiro passo dessa vida espiritual, ou da espiritualidade? É que a espiritualidade, ela produz em mim, diga comigo, a espiritualidade, todos, a espiritualidade produz em mim arrependimento genuíno. Eu não acredito que eu sou uma pessoa espiritual. Eu tenho uma espiritualidade, mas eu não acredito que eu sou uma pessoa que tem dificuldade de encontrar esse arrependimento em Deus. Até porque, irmãos, quando a gente fala de pecado, de inferno, do diabo, de arrependimento, parece que há assim uma rejeição. Mas deixa eu te dizer aqui uma coisa. Deus, Ele ama o arrependimento. Vocês sabiam disso? Olha para mim aqui. Deus, Ele tem prazer em você e eu nos arrepender. O arrependimento, irmãos, é o único caminho da restauração. Sem o arrependimento não há espiritualidade. O arrependimento é a porta para mim alcançar restauração, para mim fugir do juízo de Deus. O arrependimento me leva ao caminho da espiritualidade. Então, eu tenho que começar por aqui. O arrependimento é um fruto da vida espiritual, ou da espiritualidade. Gera vida. Uma coisa que mais, irmãos, alegra o coração de Deus. Eu quero que vocês recebam isso hoje aqui. Olha, arrependimento está no coração de Deus. Deus, Ele se alegra quando nós se arrependemos. Quando a gente pratica algo, sabe, atrapalha a nossa vida espiritual. Quando eu pratico algo, eu estou fechando a porta para mim ter uma vida sadia espiritual. E o arrependimento me põe para dentro. Diz para o irmão, arrependimento coloca você para dentro da espiritualidade. Coloca você para dentro da vida espiritual. E o arrependimento está no coração de Deus, irmãos. Deus, Ele ama o arrependimento. Quer ver, tem um texto, o capítulo 15, o versículo eu não sei, mas a gente bota o capítulo 15 de Lucas. Parece que é o versículo 10. Quando a gente lê aquele texto, o versículo 10, olha o que é que diz aqui, ó. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, arrependimento, nós atraímos a Deus. Deus, ele tem essa satisfação quando a gente, sabe, chega e se arrepende, pede perdão a Ele. Deus, ele não tem raiva disso. Deus, Ele ama isso. Quando a gente se arrepende, Deus tem prazer, o céu tem prazer, os anjos de Deus têm prazer. Nós vamos ler um texto aqui, que esse texto ele é muito interessante. Eu vou ler nessa versão da NVI, mas coloca aqui, é o capítulo 1 de Isaías. Olha as palavras aqui do profeta, capítulo 1, versículo 18. Vamos lá, Isaías, capítulo 1, versículo 18. Os irmãos têm a Bíblia, eu tenho uma anotadazinha, vai anotando aí, tá bom? Deixa aqui na tela, eu vou ler aqui, tá bom? Mas deixa aqui. Eu vou ler nessa versão aqui que diz assim, ó: venham, vamos discutir esse assunto juntos.
É muito interessante isso aqui, né? Olha o que Deus está dizendo, irmãos. E daqui um pouquinho eu quero falar sobre arrazoemos, sobre o significado disso aqui. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Venha, Deus dizendo para o povo, Deus falando para aquele povo que andava errante. Deus está dizendo, venham, olha o Deus que tem prazer. Venham, vamos discutir este assunto juntos, diz o Senhor. Por mais vermelhas que sejam as manchas dos pecados de vocês, que vocês cometeram, eu limparei essas manchas completamente, e as deixarei brancas como a neve. Mesmo que os pecados sejam vermelhos como sangue, eu os deixarei branco como a lã. Olha o que Deus está dizendo. Irmãos, Deus nos chama para isso. Existem portas fechadas, porque nós não temos a sensibilidade de todo dia, é todo dia mesmo, porque só não é todo dia se você garantir para Deus que você não erra. Então não precisa pedir perdão todo dia, mas eu duvido todo dia, eu duvido se você não passar a metade do dia ou horas sem você errar e pecar. Eu duvido, e Deus tem prazer nisso. Deus, Ele proporciona isso. Ele está dizendo, venham discutir aqui, venham sentar aqui. Deus está chamando, Deus está convocando. E esse arrazoemos, o verbo vem do razoar, é o mesmo que conversemos, discutamos, falamos. Ou seja, Deus, o primeiro passo aqui é que Deus tem prazer. Diz para o irmão, Deus tem prazer quando você reconhece e se arrepende. Deus tem prazer nisso. Deus não tem prazer numa vida de hipocrisia, que a gente fica botando para debaixo do tapete, né? A gente fica escondendo da gente mesmo. Eu não estou nem vendo o que eu estou fazendo. A gente fica, eu não estou vendo o que eu estou fazendo. Eu não estou vendo. Irmão, você está vendo e Deus também está fazendo. E o caminho para a gente se libertar disso é cair nos pés de Jesus. É dizer o que disse Davi no Salmo 51, no versículo de número 17. Olha o que Davi diz aqui, ó. Sacrifício agradável a Deus é uma oferta bem grande, é um dízimo bem alto. Eu estou todo errante, mas eu chego aqui com dízimo, o envelope fica papudo. Irmãos, não se enganem com isso. Deus, Ele ama mais você do que qualquer coisa que você tem. Deus, Ele ama você mais do que qualquer coisa que você possa dar para Ele. Olha o que aqui Davi vai dizer: sacrifício agradável a Deus são o quê? Um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezará a Deus. Por que Davi está com o coração assim? Porque você pode ver o salmo que Davi pediu perdão. Ele se arrependeu do que ele fez, do adultério que ele praticou, e ele vai até Deus, e ele consegue agradar o coração de Deus. Olha o que ele está dizendo: Deus não desprezará. Deus não despreza, se você hoje entendeu o que Deus Ele está fazendo. E nós vamos correr aqui. Diga comigo: eu preciso da espiritualidade, mas eu preciso me arrepender dos meus pecados, dos meus erros. Entenda isso hoje aqui, irmãos. Não há espiritualidade com a nossa bagagem cheia de pecado, de erro, falando mal do outro, falando mal do irmão, sabe, criticando e fazendo, e por aí, ajuntando um bocado de coisa que não presta espiritual e colocando na nossa bolsa espiritual. Não, Deus, Ele quer tratar conosco. E o tratado de Deus é amigo, irmãos. O tratado de Deus é um Deus amoroso, um Deus que ama, um Deus que não compactua com o pecado, mas é um Deus que ama você e conduz você a um lugar que Ele quer de graça, um lugar de graça, um lugar de perdão. Você crê nisso? Diga comigo: a espiritualidade, vamos lá, produz humildade,
para reconhecer o meu estado diante de Deus e dos homens. O versículo 17, a gente pode ter esse entendimento, quando ele diz: pois dizes, rico sou e bastado, e não preciso de coisa alguma. Quem vai reconhecer esse estado aqui, não é esse líder e essa igreja. Eles estão dizendo aqui: eu não preciso de nada, eu estou muito bem. Eu vou textualizar aqui, viu, irmão? Eu não preciso de coisa alguma, eu estou bem. Nós tratamos de pessoas, escuta aqui, tem pessoas que estão se acabando dentro da igreja. Tem pessoas que já morreram faz tempo, espiritualmente, já morreram faz tempo, estão sendo conduzidas, irmão, simplesmente pela sua natureza, sabe, egoísta, de não reconhecer, de não querer ajuda, porque às vezes as pessoas não querem ajudas, elas estão morrendo, e se você chegar e perguntar a elas, elas vão dizer assim, elas vão responder isso aqui, ó: não tenho falta de nada, eu estou muito bem. Não, irmão, você não está bem. Estou muito bem. O Senhor não é Deus. Eu estou tão bem como nunca. E a pessoa está morrendo, a pessoa está se acabando, a pessoa não tem isso aqui, a espiritualidade. Eu vou já falar um pouco, porque você pode dizer assim: pastor, mas o senhor está falando espiritual. É espiritual, a espiritualidade em nós não nos isenta de fraqueza, não. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse que agora espiritual não tem problema, não tem fraqueza, não tem nada? Agora é o super crente dentro da igreja acima de tudo. Não, espiritualidade, nós estamos equivocados. O que é espiritualidade, irmãos? Até idolatramos, porque admiramos alguém, irmãos. Não tem ninguém forte. Diga para o irmão: nem eu nem você é forte. Diz para ele, dá uma olhadinha para ele. Diga: nem você é forte e nem eu somos fortes. Então veja bem, viver uma vida espiritual, ou viver uma espiritualidade, não me isentará de momentos de fraqueza. E aí é onde, escuta isso aqui, irmãos, é um culto de doutrina. Era bom se a igreja estivesse toda aqui, porque é isso aqui que vai amadurecer você. É isso aqui que você vai sair daqui botando em prática, e você vai ver a diferença. Quando você sai daqui que põe em prática, você vê a diferença. Porque a palavra de Deus é vida, é poderosa. Ela constrói, sabe, o que está destruído dentro de nós. Ela gera dentro de nós maturidade. Então, quando a gente olha para alguém espiritual, a gente tem essa visão. Irmão, está tudo errado. Está tudo errado. A gente às vezes vê uma pessoa que é espiritual, e a gente acha que essa pessoa, ela não passa por nada, ela nunca vai chegar a ser uma pessoa fraca. Mas deixa eu te dizer aqui uma coisa: a gente pode viver uma espiritualidade com fraquezas. Eu posso ser um homem espiritual, e eu quero ser, e desejo que vocês sejam, a espiritualidade verdadeira, sadia, uma espiritualidade que nos leva, sabe, a ser humilde, uma espiritualidade que leva a considerar as pessoas, não uma espiritualidade, irmão, sabe, que saia desse alinhamento com Deus. Não, eu quero ser espiritual, e quero que toda a igreja seja espiritual. Agora deixa eu te dizer aqui uma coisa, diga comigo assim, diga assim: mas, fala comigo, vamos pregar mais, eu digo assim: mas a minha natureza não se converteu ainda. O irmão olhou para a irmã, dá uma olhadinha para ele, vai lá, vocês aqui dizem assim: a sua natureza ainda não se converteu. Não se converteu, não adianta não. Eu sei que tem gente que contradiz: não, pastor, está repreendido. Não, é tanto que não se converteu, que Paulo vai falar isso várias vezes, em vários capítulos, em várias cartas, as cartas dele, Colossenses, parece que é 3:5, que Paulo vai dizer assim: fazei morrer. Vocês sabem por que ele está dizendo fazei morrer? Porque não está morta.
Todo dia a gente mata ela um pouquinho. Paulo vai dizer, olha, está aí, ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei morrer, porque não está morta não. E a gente aí, está morta, pastor. Minha natureza está morta, está crucificada com Cristo. Tá? Começa a observar a tua vida durante o mês. Tem hora que a natureza ela dá uma falada no trânsito. A vontade de a gente passar por cima do motoqueiro, que ele tirou assim uma casca assim, e ele para mesmo na frente da gente. Aí a natureza diz assim, passa por cima, mata. Irmão, isso aqui é evangelho. Pregar aqui para você, evangelho é isso. Talvez eu estou falando e o Espírito Santo está dizendo e você está dizendo, eita, é verdade, pastor. Esse dia eu não arranquei a cabeça de alguém porque o Espírito Santo falou comigo. Irmão, ninguém brinque com essa natureza não. Olha o que é que Paulo vai dizer ali, ó. Ele vai dizer, olha o que assanha ela, ó. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejos malignos. Quantos desejos malignos. E eu sei que isso confronta a gente. Eu sei que de lá para cá, eu não sei o que você está pensando, mas talvez você está orando aí dizendo assim, repreende esse pastor, Jesus, sabe? Mas é isso mesmo. Quantos desejos malignos a gente não pensa durante o dia, irmãos. E a gente vai crucificando ela, a gente vai dizendo, eu te repreendo, desejo. Eu não quero sentir isso, desejo. Eu quero Deus, desejo. Eu quero a vida espiritual, eu não quero isso. E a gente vai combatendo, brigando, como diz Paulo, em Gálatas 5,16. Brigando, a gente vai brigando todo dia, uma espada para lá e uma espada para cá. E a gente guerreando, e espada vai, espada vem. Aí quando a gente chega aqui, a gente fala assim, ó, venci mais um dia, oh, glória, venci mais um dia, aleluia. É assim ou não é? É assim ou não é, irmãos? Passa um ano, nós vamos entrar aqui e vamos dizer, venci mais um ano, Jesus, venci a minha natureza carnal, venci o meu lado fraco, o meu lado vulnerável, venci, cheguei ao fim de ano, Jesus, volta logo. Eu estou pregando para vocês aqui, irmãos, e eu acho que eu estou pregando para seres humanos. Eu acho que eu estou pregando para crente que sente essas coisas, né? Que sente essas marmotas aí com a carne muitas vezes, sabe? É verdade. Aí é nessas horas aqui, ó, que o espiritual, escuta isso aqui, ó, o homem espiritual também sente. Não vai dar para mim terminar esse sermão. Mas escuta aqui, olha, eu quero que a igreja ame a palavra de Deus, irmão. Eu quero que a igreja sente aí, escute, anote e diga para o Espírito Santo, faz eu praticar isso. Porque eu estou aqui e está vindo para cá. Aí está aqui o homem espiritual, mas também ele sente isso. Por quê? Deixa eu citar aqui Paulo. Paulo era um homem espiritual, sim ou não? Responda toda a igreja. Paulo era um homem espiritual, sim ou não? Sim. Paulo era um homem que tinha uma visão espiritual. Porque, Senhor, eu estou fazendo um resumo hoje aqui dos resumos. A visão espiritual. Porque quem é espiritual, quem carrega a espiritualidade, também tem essa visão. E Paulo aqui, nós vamos ler um texto aqui. Vamos ler um texto aqui com Paulo. Paulo era um homem que não abria mão da espiritualidade. Ele era um homem zeloso pela espiritualidade. Ele sabia o que era espiritualidade. Ele nos ensina o que é espiritualidade. E outro dia eu vou falar dessa parte, para a gente ter um conhecimento. Irmão, o conhecimento nos liberta. O conhecimento nos liberta. Eu vejo o cara aí, rapaz, é cara mesmo. Aqui quem está me assistindo é cara mesmo. Que tem uma vida miserável, libertina, sabe? Mas isso aqui tem mágica. Isso aqui tem mágica. Pega aqui. Que espiritualidade é essa? Que não me dá suporte de eu dizer não para o pecado.
Que espiritualidade é essa, irmãos? Que não me faz eu ter uma vida piedosa, uma vida separada, com temor. Isso não é espiritualidade, isso é qualquer coisa. Espiritualidade, irmão, é eu ter mais Deus dentro de mim. Espiritualidade é eu me conhecer melhor. Espiritualidade é Deus colocando um espelho dentro de mim. Abre a sua Bíblia aí, Romanos 7, 14, e nós vamos ler até o 18. O homem espiritual, Paulo, o homem que tinha zelo pela espiritualidade. Espiritualidade. Olha aí esse homem, vamos lá, vamos ler aqui. Ele vai dizer, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Assim, os irmãos vão orando, os irmãos vão, tá bom, olhando, vão pegando aí, irmão, vão pegando, tá bom? Quando eu sentava na igreja, é muito bom, sabe? A gente chegar assim, ouvir uma doutrina, anotar e pedir a Deus para praticar, é muito bom, é muito gostoso. Olha aí, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Paulo está dizendo assim, espiritual, como é bom. Irmãos, a gente viver na dimensão espiritual é bom ou não é? A gente esquece desse mundo velho. É muito gostoso a gente estar falando em línguas estranhas. É muito gostoso a gente fazer o bem às pessoas. Pastor, o que tem a ver fazer o bem com espiritualidade? Espiritualidade é isso também, irmãos. É muito bom a gente estar em comunhão com os irmãos. É muito bom a gente abraçar o irmão e sentir a comunhão, sentir a paz de Deus. Isso é espiritualidade. Olha o que é que Paulo está dizendo. Eu, todavia, sou o quê? Sou o quê? Paulo não, entenda aí. Entenda aí, Paulo não está dizendo que ele é carnal na questão de prática, na questão de ser banal, de ser libertino. Não, ele está dizendo, eu sou carnal. Carnal o quê? A natureza, eu ainda tenho ela, eu tenho esse espiritual, mas eu tenho essa carnalidade ainda, a natureza carnal, vendido à escravidão do pecado. Vamos lá. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, que ele vai falar, natureza, não habita bem nenhum, pois o querer é o bem, o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Ou seja, eu tenho dificuldade. Ora, irmãos, o versículo 24, coloca aí, o versículo 24, Paulo vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É justamente isso. Irmãos amados, olha aqui, hoje nós estamos num culto de ensino, e vamos se libertar dessas coisas. A palavra de Deus é maravilhosa, e nós precisamos, sabe, irmão, pelo Espírito Santo, ser dirigido, ser guiado, sabe, deixar essas fábulas. Uma igreja espiritual é uma igreja que tem visão. Uma igreja espiritual, ela não é só uma igreja que tem muito, glória a Deus, aleluia, que a Assembleia de Deus gosta disso e é bom, mas ela tem ação, ela tem os pés firmes, ela está com os pés no chão, com o olhar no céu, com o olhar em Deus, que não se embaraça com as coisas dessa vida, que não abre mão de Deus facilmente. Então vou passar aqui, senão vamos ficar só aqui. Mas entenda isso, entenda, o homem espiritual, aquele que conduz sobre ele a espiritualidade verdadeira, ele também passa por conflitos, ele também luta, mas nesse momento ele é forte. Eu vou explicar para vocês. Escuta aqui, irmãos, quando a gente está fraquinho, quem já ficou fraquinho aqui, fraquinho? Quem já ficou fraquinho aqui? Quem já?
Diga para o irmão que está perto de você, diz assim: quando eu estou fraco, eu estou melhor do que quando eu estou forte. É verdade. Fala para o irmão, fala: quando eu estou fraco, eu estou melhor. E quando eu estou fraco, Deus acha melhor. Sabia, irmãos? Quando a gente está forte, a gente tem um negócio de ser valente. É ou não é? A gente está forte, a gente tem um negócio de ser valente, né? E eu vi o irmão dizendo assim: é tu, viu? Então, veja bem, vamos ler esse texto aqui. Segunda carta de Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Vamos lá, versículo 7 em diante. Vamos lá, em nome de Jesus. A igreja vai lendo. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, Paulo está dizendo: eu estou forte, eu sou o cara, eu vi coisa que nenhum de vocês viram, eu sou o cara, eu vi as revelações, e são tão grandes essas revelações, que eu não quero nem contar para vocês. Paulo vai dizer: ó, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que me esbofetear, a fim de que não quer? Não? Irmãos, quando nós estamos fortes, ou se achamos que estamos fortes, porque tem hora que a gente está fraco e a gente acha que estamos fortes, e tem hora que a gente pensa que está fraco e a gente está forte. E quando a gente está forte, irmãos, nós somos vulneráveis. Quando a gente está forte, a gente é bem, viu, meu querido, a gente está bem pertinho de uma queda. Bem pertinho de uma queda. Aí Jesus vai e diz: não, vou botar um espinho nele, porque senão ele cai. Diz para o irmão, vai lá, prega comigo, Regis. Diz assim: ó, Deus vai botar um espinhozinho aí. Espinhozinho em você, viu? E esse espinho, o Espírito Santo sempre vai tacar o dedo nele. Não tem aquele espinho, né, que está aqui, não dói, mas se alguém empurrar assim, dói. Os irmãos já botaram aqueles espinhos nos pés, né? Aí fica lá, não dói, mas se bulir, aí o Espírito Santo vem quando bole no espinhozinho. Aí o irmão diz: ai, aí o Espírito Santo diz: você está fraco. Está fraco, está seguro pelas mãos de Deus. Olha aqui, vamos lá, passa aí o versículo 8, vamos lá. Aí, ó, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Não, Paulo, se eu tirar esse negócio, tu cai. Vamos lá. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Vamos aplaudir a Jesus bem forte por isso, irmãos. Verso 10. Verso 10. Pelo que sinto prazer. Oh, meu Deus, como a Bíblia é maravilhosa, irmãos. Irmãos, eu amo esse culto, porque esse culto eu estou aprendendo aqui. O Espírito Santo está falando muito comigo. Olha o que a palavra vai dizer. Olha aqui, olha, vamos lá. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra de um homem que tinha experiência com Deus. Palavra de um homem que orava mais do que você e eu. Palavra de um homem que tinha mais e mais aproximação do sagrado do que eu e você. Palavra de um homem que conhecia Jesus bem de perto. Palavra de um homem que Jesus disse: não fale dessas revelações. Coisas que ele viu que homem nenhum era capaz de presenciar e ficar normal. Para mim finalizar, eu não vou concluir. Diga comigo: a espiritualidade, todos vão. Quem está vivo aí? A espiritualidade produz em mim desejo das coisas
do céu. Pastor, eu sou espiritual, mas eu não gosto de ler Bíblia, pastor. Deus me livre. Dá, faz um. Pastor, é muito bom orar, né? Mas eu sou espiritual, pastor. Sou tão espiritual que eu não gosto mais de orar. Deus está falando? Pastor, eu sou tão espiritual, pastor, que eu não gosto mais nem da igreja, do culto de doutrina. Estou te vendo, viu, daqui, viu? Tu não se esconde de mim, não. Glória a Deus. Pastor, eu sou tão espiritual. Então vamos lá. Olha aqui o que a espiritualidade produz. Produz isso, irmãos. Produz desejo. Desejo das coisas de Deus. O versículo 18, Jesus vai dar um conselho. Aconselho-te que de mim compre as coisas do céu. De mim compre o ouro. Compre o ouro refinado. Isso aqui é coisa do céu, irmãos. As vestiduras brancas, coisa do céu, santidade. Irmãos, quem não tem espiritualidade, não busca santidade não. Ele só tem aparência de santidade, ele não busca, porque só busca quem tem a espiritualidade, porque isso é do céu. Porque isso não é da terra, isso é do céu. A gente não tem contentamento de estar em frente de televisão assistindo o último capítulo da novela. Não tem gente que sai voada. É o último capítulo hoje, é o último capítulo hoje. Aleluias. É o último capítulo hoje da novela. Eu já disse isso aqui. Irmão, tem crente que precisa se libertar mesmo. Sabe por quê? Porque é um nó. Diga comigo, nó. Uma vela. É novela, é um nó amarrando o crente fica lá, não, sabe, ele nem come. Irmãos, eu vou dizer para vocês, quando aceitei Jesus, não gostava de novela. Ficava nas portas dos outros, porque eu não tinha televisão. Mas eu descobri que novela é do cão mesmo. É do cão novela. Não vou falar disso aqui, porque novela só tem o que não presta. É ou não é? É traição, é prostituição, é coisa do diabo mesmo, né? É coisa do diabo. Vamos lá. Então veja bem, bora ler aqui Colossenses Colossenses 3. Todo mundo conhece, mas vamos lá. Espiritualidade nos dá desejo das coisas do céu, das coisas de Deus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, falei para vocês que a espiritualidade foi tirada do homem, o homem perdeu porque pecou. Agora Cristo trouxe ele novamente, ressuscitou ele novamente. Agora ele vai, olha, para onde é que Cristo vai levar ele? Vai levar ele para as coisas do céu. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. É o mesmo, querido, é o mesmo. Olha, buscai, diga comigo, buscai. É o que o texto vai dizer. É o mesmo que procurar, conforme Jesus ensinou que devemos, lá no capítulo 7 de Mateus 7 e 8. Aqui a gente faz uma conexão. Jesus vai falar lá, pedir, buscar e bater. Mas só faz isso quem tem desejo. Eu duvido uma pessoa fazer isso sem desejo. Ninguém faz. E a espiritualidade, ela vem trazendo isso, sabe, para dentro do coração do ser, daquele que recebe essa espiritualidade. Essa espiritualidade, nunca esquecendo do que eu falei, existe a natureza, mas a espiritualidade sempre vai ser maior, sempre vai vencer, sempre vai estar acima, queridos. Você pode dizer amém? Então precisa ter essa vontade para buscar, para pedir, para bater, né? Buscar as coisas que são de cima.
Anote isso aí, irmãos, que eu não tenho tempo de estar explicando tudo. Olha aqui, anote aí, ó, capítulo 7, versículo 7 e 8. É o 7 e 8 também, o 7 e 8. Põe aí o 7, deixa eu ver se é mesmo. Glória a Deus. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Levante a sua mão comigo. Feche os teus olhos um minutozinho. E diga assim: Deus me dá desejo. Aqui, feche os olhos vocês. Diga assim: Deus me dá desejo. Mas um desejo tão grande. Eu buscar as coisas do alto, de cima. Diga: Deus, tira meu coração das coisas dessa vida. Tira, Deus, o coração, Senhor, da avareza, dos bens, de tantas coisas que nos perturba. Quanto mais eu tenho, mais me perturba. Quanto mais eu tenho, mais me atribula. Quanto mais eu tenho, mais me deixa eu perturbado. Deus, eu quero as coisas do alto, de cima. Eu quero ter uma vida espiritual. Eu quero ter espiritualidade produtiva, que me leve a ter esse desejo de Deus. Só faz isso quem tem desejo das coisas do alto. E eu vou terminar. Aliás, eu vou parar para a gente orar. Não vou terminar esse sermão. Mas deixa eu só falar desse ponto. Diga comigo assim: espiritualidade. Todos, vamos fazer bem força. Espiritualidade produz em mim intimidade com Deus. Espiritualidade produz em mim desejo das coisas do alto. Desejo das coisas de Deus. Mas a espiritualidade, ela produz em mim intimidade com Deus. Eu não cultuo a Deus por cultuar. Eis que estou à porta e bato. É o texto que nós estamos. Eles cultuavam a Deus sem Deus estar presente. Vou usar aqui na questão humana, certo? Deus está em todo canto. Ele não opera, mas Ele está. Agora vamos para a gente entender. Como é que se cultua a Deus? Escuta aqui, ó. Vamos aqui materializar. Bora materializar que Jesus, todos os cultos, Ele está aqui com a gente. Aí Jesus avisa para todos vocês, diz assim: hoje no culto de doutrina eu não vou estar na doutrina. Só vai estar o pastor Carlos. Só vai acontecer o que ele fizer. Se o que ele não puder fazer, não vai acontecer, porque eu não vou estar lá. Será que vocês vinham? Hein? Vocês vinham? Eu não ia fazer nada, como eu não faço. Não vinha ninguém. Diga comigo assim: não dá para cultuar. Vamos lá, não dá para cultuar a Deus sem intimidade. Não dá. Não dá para adorar a Deus sem intimidade. Senão vira religiosidade. Porque o sistema é religioso, a gente faz isso. A gente adora a Deus mastigando chiclete. A gente adora a Deus mastigando chiclete. A gente adora a Deus pensando num bocado de bobagem. A gente está aqui e a gente está lá não sei aonde pensando num bocado de bobagem. Isso é adorar a Deus? Adorar a Deus, irmãos, veja bem, adorar a Deus é um sacrifício. Exige de você razão, espiritualidade e consciência. Você não pode estar aqui e, rapaz, eu não consigo adorar a Deus. Pois repreende isso. Pastor, o tamanho da conta, repreende essa conta. Deixa ela para lá. Adore a Deus. Esse é seu momento com Deus. Esse é seu momento para você adorar ao Senhor. Deus deseja se revelar a nós e conceder a sua presença. Ser íntimo de uma pessoa é preciso conhecer praticamente tudo sobre ela. Vou terminar. Você jamais vai ter intimidade com uma pessoa se você não conhecer pelo menos uma parte dessa pessoa. Sim ou não? E o que é intimidade? É coisas que só você e essa pessoa tem acesso, conhece. Irmãos, escute, eu vou terminar aqui. Ai, como eu desejo que essa igreja, irmão, se essa igreja tiver intimidade com Deus, essa igreja vai ser curada. É impossível
possível uma igreja que tem intimidade com Deus, irmãos? Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou pregando aqui. Intimidade com Deus, sabe, aquela paixão por Deus. Isso é doente. Não dá para entender um negócio desse, não dá não. Deus nos cura, irmãos. O amor de Deus nos cura. Quem pode dizer amém? O amor de Deus nos cura. A presença de Deus nos cura. Nós somos doentes porque nós estamos distantes de Deus. Somos doentes porque nós estamos, sabe, irmão, engoldados, sabe, com os nossos prazeres. Nós estamos doentes por causa disso. Mas conhecer a Deus. Salmo 25, versículo 14, eu vou terminar. Salmo 25. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Aqui é o problema. Aqui é o problema. A intimidade do Senhor é para os que... Não é para os crentes. Não é para os crentes, não. Isso confronta a gente, né, irmão? A intimidade do Senhor é para os que temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Isso aqui é muito profundo, porque às vezes a gente perdeu essa intimidade. Por quê, irmão? Porque Deus não compartilha, Deus não divide, Deus Ele não fica de um lado e o pecado do outro, Deus não fica de um lado e um bocado de coisa do outro, não. Deus, Ele quer você todinho. Diz para o irmão, Ele quer você todinho, Ele quer você todinho, Ele não dá nada para ninguém, mas também Ele quer que você seja dEle, porque às vezes Ele tem em nós, mas nós não temos Ele. Então vamos terminar. A intimidade do Senhor é para os que temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. Deus não é íntimo de qualquer um. Ser íntimo de Deus é um privilégio daqueles que verdadeiramente temem a Deus. É muito forte isso aqui, né? Diz para o irmão, não é para qualquer um, não. Não é, irmão. Eu sei que a gente fica a gente murmurando. Jesus dá uns cascudos desse pastor, sabe? A gente fica, mas não é, irmãos. É para quem teme. É para quem se desvia do mal. É para quem tem uma porta desse tamanho para ele pecar e ele diz, eu não quero pecar. Fecha a porta. É para quem é aqui a prostituição, o adultério, e ele diz, eu não quero. É para esses. É para esses. É para esses que temem. Irmão, ninguém... Fica os crentes, olha, nós vamos andar todo dia nos caminhos e vai surgir tudo. Agora, quem teme a Deus se desvia do mal. Provérbio 3:32, para a gente ver isso aqui. Deus deseja se revelar a nós. Olha o que é que diz, vamos lá. Porque o Senhor abomina o perverso. Perverso. Eu não vou falar algo aqui não que é muito forte. Eu falo, irmão? É muito forte o que eu ia dizer aqui. Mas vamos lá. Mas os retos, diga comigo, fala aí, mas os retos trata com... Deus trata com intimidade, não é o crente. Ele está dizendo aqui, ó, ele abomina os perversos, mas aos retos trata com intimidade. Quem está sentindo isso aí no seu coração? Deus trata com intimidade. Deus abre as comportas e revela. Deus leva a gente lá no lugar santo, lá nas profundidades das riquezas de Deus. Abre os tesouros e põe você lá dentro e diz: isso aqui é para os que têm intimidade comigo. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É para quem? Aqueles que têm intimidade, aqueles que temem. Fique de pé por gentileza. Glória a Deus. Deus tem desejo